Olá pessoal, eu sou o professor Marconi Máximo, professor da disciplina de Fundamentos de Rede de Computadores, e hoje nós vamos apresentar nossa aula 3, a aula de componentes e padrões de rede. A aula está dividida em duas partes, uma parte nós iremos falar sobre os hardwares de rede e finalizamos com os softwares de rede. Então, de forma teórica, nós temos padronizações, nós vimos que a padronização baseada no modelo de referência OSI, executada pela arquitetura TCP/IP, e segue moldando a forma de como as arquiteturas devem ser criadas para padronizar as redes de computadores, soluções para a rede. Com isso, são criados hardwares e softwares que dão as funcionalidades, todas aquelas funcionalidades que nós vimos nas arquiteturas protocolares. Então, os hardwares de rede são responsáveis por fazer a interligação entre os rushes, repetindo que os rushes são, quando falamos em rushes, estamos falando em computadores em rede, certo? Então, os hardwares de rede é que vão dar as funcionalidades básicas para que as redes de computadores funcionem. Então, o primeiro deles, nós temos aí os servidores. Os servidores que são os computadores principais responsáveis por armazenar dados, armazenar informações, fazer o controle de segurança e distribuir para os demais computadores da rede. Os servidores são responsáveis pelos aspectos organizacionais, certo? E de distributivos de segurança que nós temos nas redes de computadores. Os servidores, por sua vez, por terem essa redundância, eles têm que ter hardwares sofisticados em relação aos demais computadores da rede, com um maior número de HDs para armazenamento de dados, uma placa de rede que seja poderosa, assim como todo o seu hardware interno, como o processador, a placa-mãe, muita memória RAM, para que possa trabalhar de forma folgada e atender as demais solicitações dos componentes dos outros computadores na rede, que por sua vez são chamadas de estações de trabalho, que são os computadores que se interconectam aos servidores solicitando informações, como por exemplo, um dado que está armazenado no servidor, um aplicativo que está instalado remotamente, como autorização para navegar numa página da internet, como também autorização para impressão e a questão que envolva segurança no aspecto de vírus. As estações de trabalho, por sua vez, são comandadas, controladas e passam por auditoria determinada pelos servidores. As estações de trabalho não necessitam de um hardware mais poderoso, mais específicos. Apenas simples. O que é importante para que ela se comunique é que haja nela o hardware básico de comunicação de rede que inicia-se pela placa de rede, que é o NIC, que é o Network Interface Card, que é o cartão de memória de rede, de interface de rede. Ele é o que permite que um computador, tanto uma estação de trabalho quanto um servidor se comunique. Não há computador em rede que não passe por uma placa que não tenha instalado nele uma placa de rede. Então a placa de rede é a interface de comunicação entre o host e a rede propriamente dita. Aí nós temos a figura da placa de rede, que vai variar também em relação à sua taxa de velocidade. Isso varia de fabricante para fabricante. Lembrando que cada placa de rede possui um endereço físico, que é o chamado MAC. Esse endereço é como se fosse o CPF ou o RG da placa. Não existem duas placas de rede no mundo com esse mesmo número. A conexão da placa de rede com a rede propriamente dita geralmente é feita pelo conector chamado RJ45, que é o conector usado nas interfaces de rede Ethernet, nas interfaces de rede cabeada que utilizam o cabo de pá trançado. Esse conector é o que vai dar a conexão física entre o computador host e a rede propriamente dita. O hub é um dos dispositivos centralizadores responsável por criar, por exemplo, a topologia em estrela. Ele é responsável por interligar os dispositivos, receber as informações e distribuir para os computadores de rede. Infelizmente, o hub ele vai trabalhar sempre com a chamada transmissão em broadcast. É aquela que onde uma informação, ao ser passada pelo hub, ela é entregue para todos os computadores da rede. Mas apenas aquele para qual o computador, a informação foi realmente endereçada, tem a capacidade de ler essa informação. Aqui nós temos a figura do hub, que é um dispositivo centralizador, um hardware de rede mais barato, comparado ao seu irmão switch, que o switch é um dispositivo, é o hardware de rede de interligação, usado também nas redes do tipo estrela, que faz a entrega seletiva dos dados. O que seria a entrega seletiva? Seria a entrega exata para uma informação que foi enviada de um computador para o seu exato
destinatário. Com isso, os switches fazem entrega seletiva, a entrega chamada inteligente. Eles trabalham com a entrega chamada unicast, que diminui a carga de trabalho da rede, ou seja, de forma desnecessária. Não se tem pacotes que trafeguem de forma necessária, garantindo assim uma maior taxa de velocidade e deixando sempre a rede à espera de novas informações. Os switches vão trabalhar sempre com full duplex, half duplex, certo? Prioritariamente trabalhando em cima desses dois processos de transmissão. Aqui nós temos a figura do switch, que são equipamentos bem mais caros do que os hubs. Por fim, nessa questão de interligação, nós vamos ter aí o roteador, que é o dispositivo responsável por interligar diferentes tipos de rede. É o roteador, por exemplo, que permite a interligação de uma LAN com uma WAN, de uma WAN com uma MAN, certo? É ele responsável por interligar duas redes diferentes. Há sempre uma confusão que a gente chama os access points, que são responsáveis pela interligação de rede de fio, sem fio, que geralmente nós usamos em nossa casa, de roteadores. Os roteadores são realmente dispositivos, como você pode ver na figura, que interligam redes com outras redes. E são os roteadores que fazem a interligação, por exemplo, da internet, eles que permitem a internet existirem. Os roteadores são os equipamentos de borda mais caros que nós temos em uma rede e de forma científica eles são chamados de gateways, justamente por fazer interligação. Um gateway na rede sempre vai ser o dispositivo centralizador principal, porque toda a informação que trafega pela rede vai passar sempre por ele. Aí nós temos os exemplos dos roteadores dos mais baratos ao mais caro, certo? Os preços variam muito. Um roteador em média gira em torno dos mais modernos entre 5 mil até 20 mil reais, essa faixa de preço. E as pontes são dispositivos que interligam repetidores diferentes, são repetidores inteligentes que fazem interligação em cima da camada de enlace proposta pelo modelo OSI. Ele faz a ligação de redes que estão localizadas geralmente no mesmo prédio, como duas LANs, mas fazem a entrega seletiva, trabalhando como se fossem switches, certo? Mas interligando diferentes tipos de rede. Lembrando que os switches vão interligar apenas computadores. Os hubs, os pontes não, interligam diferentes segmentos de rede. Com isso, nós temos os softwares de rede. Os softwares de rede são softwares que permitem a construção de redes mais organizadas. Nós vamos ter sistemas operacionais de rede, aplicativos que trabalham em rede e os softwares de segurança, que vão fazer a segurança e prestar acesso à rede de forma protegida. Os softwares de rede, geralmente sistemas operacionais, são distribuídos em duas categorias, que são as redes ponto a ponto e a rede cliente-servidor. A rede ponto a ponto é mais simples, onde você faz a interligação de dois computadores ou mais, de forma direta, utilizando para isso um hub ou um switch, sem ter a figura do servidor central, responsável por organizar essas informações. Geralmente, toda a rede começa sendo uma rede ponto a ponto, de forma a nível de software, porque você não existe a figura de um servidor. Todo sistema operacional já vem próprio para interligar a rede nesse formato de rede ponto a ponto. É uma rede não tão segura, vai permitir apenas a interligação de poucos computadores, certo? O que você vai ter aí um processo, uma problemática no que se diz respeito ao crescimento dessa rede. Geralmente é indicado para no máximo, rede que possua entre 10 até 20 ou 30 computadores. E aí nós vamos ter os sistemas operacionais a nível cliente-servidor, que são os sistemas operacionais que estão presentes no servidor, que eu descrevi no início da aula. Esses são os sistemas que permitem que um computador seja um servidor, pois ele vai dar todas as organizações a nível de software que eu descrevi com as funcionalidades do servidor, como organizar aplicativo, distribuir dados e prestar as seguranças devidas a uma rede. E fazer auditoria de sistema também. E aí nós temos um exemplo de como essas redes se distribuem, uma rede cliente-servidor, certo? Onde você pode observar a figura do servidor interligado aí no switch e organizando os outros computadores, e a rede ponto a ponto apenas distribuindo as informações, interligando os dados com um hub ou um switch, sem ter a figura centralizadora, certo? Então, essa foi nossa terceira e penúltima aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.